Insights, o podcast do Bradesco. Acho que hoje o que a gente tem, a gente estamos sofrendo, não é, no momento, junto com o Rio Grande do Sul, né, um desastre por condições climáticas, mas que acentua ainda mais a importância, não é, dos planos de adaptação, de prevenção, não é, e de ter também respostas rápidas para esses eventos extremos, né? As economias do G20 são responsáveis em conjunto por cerca de 80% das emissões, né, de gases de efeito estufa. Então, também o G20, embora não seja o fórum por excelência multilateral na área de negociações climáticas, ele hoje exerce um papel importante. O Brasil tem colocado esse tema no centro, não é? Com a Força-Tarefa do Clima. Olá, tudo bem? Você ouviu agora alguns dos nossos destaques de hoje, mas tem muito mais. Eu sou a Juliana Maeda e este é o Insights, o seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. O G20 tem presidências rotativas anuais e o Brasil exerce a presidência do grupo de 1º de dezembro de 2023, o ano passado, a 30 de novembro de 2024, desse ano. E no fim desse ano, em novembro, a gente vai ter a cúpula do G20 no Brasil. O encontro consolidará uma série de reuniões que vão ocorrer até lá. E para falar quais são as discussões, o Insights traz essa semana a economista, diplomata e secretária de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, a embaixadora Tatiana Rosito, que está à frente do assunto de finanças do G20. Tatiana, muito obrigada, embaixadora Tatiana, muito obrigada por aceitar o nosso convite e é um prazer te conhecer e tê-la aqui no nosso podcast. Obrigada a você, Juliana. E também está conosco o nosso economista-chefe da Bradesco Asset, Marcelo Toledo. Marcelo, obrigada por participar mais uma vez comigo do Insights. Olá, Juliana, cumprimentar a embaixadora Tatiana, também agradecer aqui pela presença para essa conversa sobre o ambiente internacional. Muito bom. Eu queria começar, embaixadora, para falar um pouquinho do papel do G20, da nossa presidência, a importância da presidência do Brasil como o líder assim, desse grupo desde 2023, né, desde o final de 2023. Você podia compartilhar para a gente qual que é a importância do nosso papel e como é que funciona na prática o grupo, o dia a dia? Bom, Juliana, o G20 é chamado o principal fórum de cooperação e concertação, não é, econômica internacional. Para o Brasil é um momento muito especial, um momento em que o Brasil volta desde o início do ano passado com muita força à cena internacional, ao multilateralismo, e o G20 é um fórum em que, né, que promove o diálogo entre as principais economias globais. Num mundo com tantas incertezas, né, e conflitos, né, atualmente, o diálogo é de suma importância, né? Então, para nós, presidir o G20 nesse momento e poder trazer temas que são caros ao Brasil, mas também aos países em desenvolvimento, é muito importante. Embaixadora, a gente sabe e tem acompanhado, quer dizer, mais ou menos o funcionamento das discussões dentro do G20, quer dizer, que acontecem por meio de duas trilhas. Se você pudesse começar explicando um pouquinho como funcionam essas duas trilhas, os temas de debate em cada uma delas. A gente sabe a liderança do Ministério da Fazenda na trilha de finanças, como se organizam esses debates? Obrigada, Marcelo. Essa é importante para a gente seguir adiante. Então, temos duas trilhas. Uma é a chamada trilha financeira, que foi aquela que surgiu desde 99, e ela é bastante institucionalizada, né? É a trilha que é co-presidida pelos ministros da Fazenda e presidentes ou governadores de bancos centrais.
ela hoje conta com cerca de 8 grupos de trabalho ou iniciativas. E temos a trilha de Sherpas, né? O Sherpa, que é considerado uma palavra que vem da tradição do Himalaia, aquele que guia, não é, que orienta, porque os Sherpas vão tratar da declaração, que vai ser a declaração dos chefes de Estado, dos BRICS, do G20, vão construir esses consensos políticos, né, para a nossa cúpula em 18 e 19 de novembro, no Rio de Janeiro. Então, na trilha de finanças, nós temos 8 grupos, e na trilha de Sherpa já temos cerca de 15 grupos. Além disso, o Brasil propôs a criação de 2 forças-tarefa. Uma força-tarefa de combate, de mobilização global para o combate à fome e à pobreza, e uma força-tarefa de mobilização global contra as mudanças climáticas. E o que elas trazem de particular é que elas juntam as 2 trilhas. Então, nós temos um pouco a discussão da ambição política e da ambição desses objetivos, né, de 2 temas que são temas hoje fundamentais para a própria humanidade. Nós tivemos um grande aumento, de novo, da pobreza no pós-Covid, não chegamos na situação anterior ainda, então a situação de fome e pobreza, né, que atingem mais de 750 milhões a fome no mundo, né, e restrições alimentares, continua sendo uma das grandes marcas de atualidade, o que não se coaduna com o mundo onde nós temos, na verdade, alimentos sobrando, né? E também muitos recursos. Então, é um pouco uma questão de a gente pensar como isso é distribuído. E o clima também está muito relacionado, né? Aqui é uma das grandes emergências hoje da humanidade, que afeta a todos, afeta a produção, afeta a distribuição, e também a gente vai ver que há uma grande convergência entre a incidência, né, de desastres climáticos e pobreza. Então, são temas que se comunicam muito. Para concluir, e mencionando as 8 grupos de trabalho ou iniciativas, né, da trilha de finanças, eles são 4 grupos de trabalho que são bastante institucionalizados. Então, além da presidência, nós temos co-presidentes ou co-chairs. Então, temos o grupo de economia global, que discute os principais temas relativos à macroeconomia, políticas fiscais, monetárias, emprego, atividade. Nós trouxemos esse ano uma agenda bastante focada também no papel das desigualdades, né, sobre as políticas macroeconômicas e como que a própria transição climática, quais os efeitos distribucionais dela, distributivos, né, além da criação de espaços fiscais para investimentos, não é, nesse novo modelo, na nossa transição para uma economia de baixo carbono. O grupo de arquitetura financeira internacional, que é um grupo bastante também por excelência da trilha financeira, em que nós discutimos temas relativos a, digamos, como nós chamamos, Global Safety Net, né? Aos recursos financeiros à disposição para o equilíbrio financeiro, temas de regulação que também perpassam, mas há um grupo também separado, levado pelo Banco Central sobre isso. Os temas de reforma dos bancos multilaterais de desenvolvimento, é um dos grandes temas que o Brasil traz nesse ano, seguindo o rastro da presidência indiana, mas propondo ir um passo além. E temas de dívida também, temas de dívida externa, né, e de reforma da governança das instituições financeiras. Há também o grupo de infraestrutura, né, que é um grupo que o Brasil co-preside, em que estamos discutindo temas, por exemplo, sobre infraestrutura resiliente e adaptação, temas relativos à mitigação do risco cambial para projetos e investimentos de longo prazo, né? Temos também o grupo de finanças sustentáveis, em que estamos discutindo temas como o papel das finanças numa transição justa, reforma dos fundos
verdes multilaterais, modelos de blended finance para soluções baseadas na natureza, entre outras prioridades. E temos, digamos, 4 grupos, ou não exatamente grupos de trabalho, mas iniciativas que ocorrem muitas vezes no seio de outras organizações. Então, na área de tributação, em que o Brasil tem uma agenda bastante ativa de propostas de tributação da riqueza extrema, ou como temos dito, dos super ricos, e que já é um tema, a tributação discutido sobretudo no seio da OCDE, onde o G20 e a OCDE têm a chamada moldura inclusiva, discutindo nos últimos anos os pilares 1 e 2, podemos conversar sobre isso depois, no seio da OCDE. Temos um grupo de regulação do sistema financeiro, que é muito... cujas conversas ocorrem no seio do BIS, né, do Banco aí da Basileia, e também do Fórum de Estabilidade Financeira, do FSB. Temos o grupo de inclusão financeira. O Brasil tem um track record bastante interessante nessa área, também participa ativamente. E temos, finalmente, uma força-tarefa conjunta de saúde e finanças, que foi criada durante a pandemia. Então, essas são as 8 principais áreas em que a gente vem trabalhando. Como eu disse, nós, na presidência brasileira, não criamos um grupo novo, mas há 2 forças-tarefas, sim, com temas bastante amplos de pobreza e também de clima, em que a trilha de finanças vem interagindo com a trilha de Sherpas e também com outros ministérios para avançar essas prioridades brasileiras. Bacana. Tem um tema que é sempre presente, acho que você mesma comentou, que são os acordos multilaterais, né? E a gente percebeu, acho que o marco do Covid foi bem representativo na história da humanidade, né? A gente viu uma grande polarização que até começou, talvez, de repente, um pouco antes desse evento, mas é um desafio hoje. Quais são as questões que vocês enfrentam nas discussões sobre realmente esses acordos multilaterais entre os países? Então, Juliana, de fato, hoje a gente vive uma polarização bastante grande. Eu acho que temos muito aí na memória algumas polarizações na área comercial que vieram crescendo ao longo dos anos. São questões que geram não só, a gente sabe, no curto prazo, os efeitos sobre preço, sobre oferta, né, de produção, no preço, por exemplo, dos alimentos, mas que também trazem dificuldades adicionais para fazer consenso. Daí a importância do que eu mencionei no início, de nós termos fóruns e de dar mais importância ainda a fóruns como o G20, em que estão presentes, de fato, as economias que são cruciais para levar adiante acordos multilaterais. Você mencionou várias cifras no início, e tem mais uma, que as economias do G20 são responsáveis em conjunto por cerca de 80% das emissões de gases de efeito estufa. Então, também o G20, embora não seja o fórum por excelência multilateral na área de negociações climáticas, ele hoje exerce um papel importante. O Brasil tem colocado esse tema no centro, com a Força-Tarefa do Clima, que é coordenada aqui de forma tripartite, no Brasil, pelo Ministério da Fazenda, o Ministério das Relações Exteriores, que é o negociador-chefe na área climática, e o Ministério do Meio Ambiente. Nós temos atuado de forma conjunta, para pensar o clima no G20 de forma transversal. E a verdade é que ele está presente em quase todos os grupos. Se na questão comercial, digamos assim, acordos multilaterais tão difíceis, o que daria para a gente pensar aqui em relação a acordos bilaterais? Quer dizer, que tipo de oportunidades que essa presidência do G20 e o contato com os países do G20 pode trazer do ponto de vista do comércio, de acordos, eventuais acordos bilaterais
do Brasil com outros países? Então, Marcelo, como você sabe, assim, e vamos falar de forma assim mais ampla, falando lato sensu de acordos bilaterais, digamos, de entendimentos ou de protocolos, eu acho que isso realmente enriquece bastante. Eu vou comentar as nossas possibilidades, né? Quando a gente está falando de acordos comerciais bilaterais, o Brasil negocia acordos juntamente com o Mercosul. Então, nós não negociamos acordos comerciais, tarifários isoladamente. Mas nós tivemos alguns avanços, né? O ano passado foi importante, o Mercosul selou um acordo com Singapura, não é? Ainda se tenta, ainda conversas, não é? Para avançar no acordo com a União Europeia e outros. Então, essa primeira parte comercial, eu acho que foram feitos avanços, eu acho que há sim uma intenção de aprofundar essa inserção brasileira, né? Nós fizemos, inclusive, ajustes na proposta, né, do acordo com a União Europeia, e esse tema está em negociação, e há um grande interesse em seguir por aí, aumentando ainda mais o potencial para inserção, tanto para as exportações, como para se inserir, né, nas correntes globais, né, de uma forma bastante eficiente. Acho que, do ponto de vista bilateral, fica muito claro que nós estamos vivendo um momento muito especial, né? E eu acho que aqui, falando também em nome aqui do Ministério da Fazenda, algo que expressa muito bem é o plano de transformação ecológica, né? Que já recebeu apoios de autoridades de vários países, incluindo alguns apoios formais dos Estados Unidos, da Alemanha, né? E visa a colocar, a gente mostrar todo o potencial do Brasil na nova economia verde, né? Então, de um ponto de vista interno, você tem um plano que busca oferecer os incentivos adequados, né, para a transformação produtiva brasileira, de forma que se aproveite todo o potencial, né? Do ponto de vista regulatório, do ponto de vista tributário, de incentivos. Mas você também tem um plano que expressa um plano de desenvolvimento nacional, um caminho a seguir, que não é só do Ministério da Fazenda, ele é feito coordenado, mas em conjunto com outras áreas, e que tem 6 eixos, né? Incluindo finanças sustentáveis, né? Acho que tivemos alguns aí já, como diriam, algumas early harvest nesse ponto, né? Que foram lançadas no ano passado, seja o início que está para aprovação final do Congresso do mercado de carbono, o início de uma taxonomia sustentável, o lançamento exitoso de bônus verdes, o programa Ecoinvest para mitigação do risco cambial e facilitação e atração de capitais, não é? Internacionais para investimentos de longo prazo. Então, o eixo das finanças sustentáveis foi muito rico, né? Foi um dos primeiros abordados. Mas há outros de grande potencial, seja na transição energética, em que o Brasil se coloca desde, né, como uma potência, não energética limpa, e se relaciona isso diretamente a um eixo de adensamento tecnológico, ou seja, buscar também reconhecer isso cada vez mais como um incentivo para a atração de indústrias nessa área, em novas energias, novos materiais, minerais, né? E fomentar, não é, pesquisa também nessa área. A bioeconomia, né, que é um mundo por si só, desde a agricultura, dos sistemas agroalimentares, passando por tecnologias, por florestas e o aproveitamento de todo esse manancial que o Brasil tem, né? Infraestrutura verde, né, e adaptação. Acho que hoje o que a gente tem, a gente estamos sofrendo, não é, no momento, junto com o Rio Grande do Sul, né, um desastre por condições climáticas, mas que acentua ainda mais a importância, não é, dos planos de adaptação, de prevenção, não é, e de ter também respostas rápidas para esses eventos extremos, né? Então, economia circular também é um outro eixo.
Então, é um plano que busca gradualmente, né, com medidas que estão sendo discutidas, seja no governo e depois, claro, submetidas ao Congresso e na sociedade. É um plano que busca dar esses incentivos e que ele pode ser visto em conjunto com outras também com outras iniciativas, por exemplo, o plano, não é, de aceleração do crescimento, os investimentos já anunciados, também os planos que estão em gestação no Comitê Interministerial de Mudança Climática, os planos setoriais para adaptação, são 15 planos setoriais, mais 7 planos na área de mitigação. Então, esse conjunto, não é, de planejamento, não é, do Estado, ele pode ser muito importante para dar os sinais adequados para alavancar ainda mais os investimentos privados, porque está claro que não há os investimentos públicos, né, seja domésticos ou concessionais internacionais, não vão conseguir fazer, não sozinhos a transição. Nós precisamos de todo um alinhamento de fluxos financeiros para fazer essa transição, e isso está no centro do nosso plano de transformação ecológica, mas também do G20. É uma agenda doméstica que está muito conectada com a agenda internacional. Outra área é hidrogênio verde, né? Por exemplo, em que a ideia é que o Brasil possa não somente atrair, ser um grande polo, né, de produção de hidrogênio verde pela riqueza da matriz energética, mas que também não só exporte, né, mas que possa usar os subprodutos, né, por exemplo, para fertilizantes, que você possa usar todo esse novo ciclo, digamos, que envolve novas indústrias e novos materiais, como um trampolim, ou como nós, não é, como se tem dito, uma nova industrialização brasileira, ou neoindustrialização. A gente sabe que o Brasil, em termos percentuais, não é, a indústria caiu bastante como percentual, não é, do PIB, mas esse momento é um momento em que ele é muito propício para que isso aumente. Um setor, embaixadora, que tem atraído bastante atenção do receptor de investimentos recentemente foi a parte de veículos, né? Veículos elétricos, a gente viu vários anúncios nos últimos meses de instalação de novas plantas ou investimentos mesmo de já empresas estabelecidas aqui. Esse é um setor que daria para citar como exemplo de um potencial novo? Com certeza, Marcelo. Eu acho que é um setor, e aí a ideia é que não só, primeiro, pela força aqui, não é, do seu mercado, mas também que isso possa significar um potencial exportador e que promova, né, esses links para frente e para trás, forward e backward, que a gente, como eu tinha mencionado antes, né, isso tudo vem de forma integrada, também está integrado a novos materiais, está integrado à produção de baterias, está integrado também à produção de semicondutores. Perfeito. Mudando um pouquinho de tópico aqui para a gente falar da governança das organizações multilaterais, quer dizer, aqui a gente, talvez um exemplos mais concretos, o FMI e o Banco Mundial são organizações multilaterais, e a gente tem visto o Brasil propor, junto a outros países também, uma agenda de que os emergentes, de alguma forma, ganhem maior espaço dentro dessas instituições. De outro lado, naturalmente, os países desenvolvidos acabam sendo aqueles que contribuem, digamos, financeiramente mais com essas organizações. Quer dizer, como é que é um pouco desse debate, onde o Brasil, quer dizer, pretende, junto com os outros países que propõem mudança, onde se pretende chegar? Quer dizer, o que é reestruturar essas instituições? Então, Marcelo, sim, é a bandeira e é uma das grandes prioridades, não é, brasileiras no G20. Né? O Brasil tem 3 grandes prioridades na área de combate à fome e à pobreza, transição energética e desenvolvimento sustentável e equilibrado, nas suas 3 dimensões, e a reforma das instituições de governança global. Seja reformas políticas, e se expressa muito na posição brasileira em relação ao Conselho de Segurança da ONU, mas no nosso caso aqui nós estamos tratando, sobretudo, das instituições financeiras, do Fundo Monetário e dos bancos multilaterais. Em parte, isso vem sendo expressado já há algum tempo, né? A gente fala muito em ampliação, não é, da voz e representação
dos países, das economias emergentes, dos países em desenvolvimento. Por quê? Porque essas instituições ainda se encontram muito à imagem e semelhança do que era o mundo do século XX e não do século XXI, né? Então, por exemplo, os maiores países nessas instituições, em geral, são os Estados Unidos e o Japão, né? Não a China, por exemplo, né? Não outros, há países, houve mudanças ao longo do tempo, né? Desde 44, 45 até agora, houve sim uma redução, né, parcial do peso das economias avançadas e um aumento, né, do peso dos países emergentes. A última reforma significativa foi em 2010, né, quando houve, de fato, uma transferência de mais capital para países emergentes como China, Índia, Brasil, né? E isso é importante porque você ter mais voz e representação, né, amplia a sua capacidade de fazer valer políticas que vão ao encontro, não é, desses países e que possam expressar a diversidade mundial, né? Nos bancos multilaterais, nós uma proposta central do G20 brasileiro é de construir um roadmap, um roteiro para bancos melhores, maiores e mais eficazes. Então, isso envolve uma revisão das operações para serem mais ágeis, para que você pense esses bancos como sistema. Envolve também ampliar, não é, a capitalização, os recursos desses bancos e um melhor uso dos recursos que já vem acontecendo no que se chamado processo de a moldura de adequação, não é, de capital, aumentar o apetite a risco dessas instituições, dado que a gente vive num mundo com muitos novos incertezas e muitos riscos também, né, identificados e que podem ser e também tornar, então, esse sistema mais efetivo. Agora, parte disso também significa sempre manter uma diversidade e ampliar, né, também a voz e representação dos países. Para quê? Para fazer com que os objetivos e os mandatos dessas instituições sejam implementados em consonância com as nossas prioridades. Então, por exemplo, hoje em dia, o sistema multilateral todo se reorganiza para pensar e para apoiar a descarbonização, né? Ações de mitigação, de adaptação. Nós gostaríamos de ver mais foco em adaptação. A maior parte dos recursos ainda vão para mitigação, que é uma agenda importante para todos, mas uma agenda também mais importante relativamente para as economias avançadas, né? A adaptação é muito importante para os países em desenvolvimento. Outro tema, quer dizer, nós não gostaríamos que a centralidade, não é, do clima se desse, digamos, com redução de recursos para temas tradicionais, pobreza, saúde, fome, são questões não resolvidas no mundo em desenvolvimento. Então, são questões que precisam ir juntamente, nós acreditamos que elas andam juntas, essas questões, né? Clima e essas outras questões. Mas essa, por exemplo, não é a visão de todos os parceiros, né? Então, nessas nuances, por causa, não é, e para fazer com que a voz de países como o Brasil e outros que representam a maior parte da população mundial possa ser ouvida, é que nós achamos importante também continuar lutando por uma mudança na governança das instituições em direção a mais voz e representação dos países em desenvolvimento e economias emergentes. E, embaixadora, você comentou agora um pouco sobre a questão da desigualdade, agora como e também no início da nossa conversa, que é um dos pilares da economia sustentável, nessa dimensão social, né? Então, quais são as ações práticas que no G20 vocês conversam, porque efetivamente vão ser os países emergentes quem vão ser os maiores beneficiados nessas ações, né? E de que maneira conseguir
chegar a atingir esses objetivos para reduzir essa desigualdade, que a discussão que a gente ouve aqui no meio econômico é que a desigualdade tem aumentado, né? Exato, Juliana. Assim, os dados que a gente tem nos últimos anos, a última década, um pouco mais, foi muito rica, não é, em pesquisas na área, não é, de desigualdade. Temos agora a produção do relatório sobre desigualdade global, que mostra, né, uma concentração muito grande, não é? E E tem absurda, aumentado, né, essa que tem concentração. a concentração, justamente a concentração e a desigualdade global entre as pessoas tem aumentado. Houve, até o início, os dados disponíveis até a pandemia mostravam, ou seja, um aumento da desigualdade dentro dos países, né? E nas últimas, um aumento grande da desigualdade, com concentrações enormes no 1%, né? Daqueles que detêm 1% da riqueza, e mais de 40%, e daqueles, os 50% mais pobres detendo um pedaço muito, muito pequeno da renda global. Mas o que também, até pelo menos os dados mostravam, foi uma redução da desigualdade entre os países, que, na verdade, se você for quebrar essa, não é, e buscar entender esse fenômeno, ele se relaciona sobretudo, não é, ao crescimento das economias asiáticas, né? Foi sobretudo um resultado, não é, do crescimento das economias asiáticas. E a verdade é que agora também o que sobressai é o aumento da desigualdade, não é, dentro dos países. E uma das principais propostas brasileiras para isso é olhar para a tributação, né? Olhar e colocar o foco numa tributação mais justa, né? Na tributação dos super ricos. Nós trouxemos para a reunião do G20 a primeira reunião de ministros da Fazenda e presidentes do Banco Central, que se realizou em São Paulo em fevereiro. Trouxemos a participação do professor Gabriel Zucman, né, do Observatório Europeu, né, na área de tributação, que tem uma proposta interessante, né, de tributar os 3.000 principais bilionários do mundo em 2% da riqueza, o que permitiria somar cerca de entre 200 e 300 bilhões por ano. Né? Então, seria uma possível fonte de contribuição que poderia, para os bilionários, talvez não vá mudar muito, né? Não vai mudar o seu padrão de vida, não vai mudar, mas pode contribuir muito para alguma coisa. Né? Isso tem sido, nós também estamos trabalhando para que na terceira reunião de ministros nós possamos chegar numa declaração, né, no âmbito do G20, não é, em apoio a medidas na área de tributação. Não é só essa medida de tributação da riqueza, se pode, claro, há muitas coisas que podem ser pensadas em termos de continuar seguindo, trabalhando por uma tributação progressiva. Claro que o lado dos gastos também é muito importante, né? Não tem dúvida. Mas essa é uma disparidade que salta aos olhos, sobretudo porque nas últimas 2 décadas a concentração foi muito grande, né? E o aumento do número de bilionários, e que você poderia conseguir, né, talvez sem tanto esforço individual, conseguir uma distribuição que pode ser significativa. Então, assim, essa é uma. Nós estamos trabalhando em outras questões que buscam, nós temos falado assim, colocar no centro da agenda internacional as desigualdades, ou mainstream, né, as desigualdades nas políticas macroeconômicas. Isso demanda medidas, demanda você, por exemplo, ter contas nacionais que possam refletir de forma mais adequada a distribuição, Sim. não é? Então, esse é um trabalho que não se faz da noite para o dia. E para, assim, não também mencionar, eu acho que uma das dos grandes focos tem sido a força-tarefa de combate à fome e à pobreza, reforçando, e aí um tema muito caro, né, ao presidente Lula. O presidente instituiu essas 2 forças-tarefa, porque são
né, a fome e a pobreza, assim, digamos, inaceitáveis, né, num mundo com o tamanho de Hoje em dia, recursos sim. hoje em dia. Então, como o G20 sendo o principal foro econômico de concertação econômica internacional, por que não usar, né, o seu peso político, a sua importância, os seus recursos para dar um impulso, né, a isso? Não se vai, não é recriar, porque há muita coisa feita no mundo, mas é pensar porque, apesar disso tudo, né, o que ainda pode ser feito, né, para que a cooperação nessa área possa contribuir para resultados, não mais importantes em nível nacional de combate à pobreza e à fome. Um tema super importante também é a questão de transição energética e o clima, questões de mudanças climáticas. O Brasil, a gente sabe, claro, é um grande produtor de energia elétrica limpa e também de energia em geral. Eu acho que a gente não pode abrir mão ainda do petróleo também como um potencial. Quer dizer, como é que o Brasil, dentro das discussões do G20, se posiciona em relação ao clima e em relação a atrair também eventuais investimentos que possam aproveitar essa matriz bastante limpa, né, praticamente sem igual no mundo, que a gente tem aqui de geração de energia elétrica, por exemplo. Então, Marcelo, eu acho que a gente tem, em alguns grupos diferentes no G20, nós temos trazido bastante atenção para o tema da transição energética, né, e a importância de alinhar incentivos e fazer com que os fluxos internacionais também, né, privados possam fluir juntamente com recursos concessionais. Acho que o diagnóstico principal é que há setores em que talvez os investimentos já ocorram de forma mais fácil, os riscos já estão mais mapeados, né? Você tem muitos investimentos já ocorrendo e na margem estão ocorrendo grandemente em energia eólica, em energia solar, né? Há também, agora, a transição, ela não exige e a descarbonização, né, vai exigir ainda esforços muito maiores, né? No nosso caso, né, em termos de mudança, não é, do uso do solo e agricultura, né? Mas claro que vai ter impactos também sobre a indústria. E o diagnóstico é que parte, não é, desses riscos ainda não são de investimentos, né, em novos setores, ainda não são tomados com o volume necessário, né, pelo setor privado, então há a ideia de pensar melhor mecanismos de blended finance, por exemplo, né? E aí mecanismos em que se possa ter o cuidado de ter recursos, né, um compartilhamento de riscos, um risk sharing adequado, né? Não para, como se diz, bailout, né? Não é bailout os investidores, mas é reconhecer muitas vezes que se não houver alguma coordenação, não é? E algum tipo de explicitação desses riscos, de ampliar o nosso entendimento sobre certas estruturas de investimento, né, trazer à tona e usar os recursos e as inovações financeiras para isso, nós não vamos chegar lá. Então, um exemplo, né, interessante é o programa EcoInvest, que foi lançado pelo Tesouro Nacional, em conjunto com o BID, o Banco Mundial também, né, que visa permitir a criar certas linhas de crédito específicas para permitir investimentos de longo prazo, né? Sobretudo em setores, muito na transição energética, não somente, em setores ligados ao plano de transformação ecológica, a novas indústrias, à economia verde, né? Então, e não necessariamente envolvendo subsídios, não é? Mas envolvendo inovações financeiras que possam ser compensadas ao longo do tempo. A gente está falando de investimentos de 30 anos, né? Muitas vezes a taxa, no fundo, a taxa, mesmo que haja uma volatilidade enorme da taxa de câmbio, no longo prazo ela pode se compensar, né? Você pode envolver no curto prazo garantias de bancos multilaterais ou um pooling de recursos,
não é, que torne mais fácil a utilização de garantias e que permita, então, modelos em que você tenha, por exemplo, garantias de banco para as etapas mais arriscadas de investimentos, uma first loss guarantee, por exemplo. Então, assim, usar, né? E aí nós temos visto, pelo exemplo do EcoInvest, que há muita coisa que não acontece porque ainda não houve um esforço tão grande, né? É possível fazer alguma coisa, né? Ainda há coisas em que uma coordenação dos agentes pode ajudar o mercado, né, institucionalmente, a promover e trazer esses investimentos. Então, eu acho que, bom, no G20, essa mais colocando, tem várias, digamos, atividades e prioridades brasileiras, eu citei uma delas, que é a mitigação do risco cambial, buscam contribuir para isso, mas há outras. A própria revisão dos fundos climáticos globais, como nós chamamos os fundos climáticos multilaterais. São fundos que dispõem de recursos concessionais, ou seja, mais baratos, que podem ser acessados, mas que muitas vezes demoram muito para ser acessados, demoram anos, enquanto nós vivemos uma emergência, né? Eles também podem ser acessados com foco justamente em blended finance, em alavancar mais recursos e não somente em pequenos projetos. Então, há muita coisa que se pode fazer, não é, pensando nesse, sobretudo, assim, eu acho que o compartilhamento de risco é um grande vetor para a gente, né, no G20. Muito bacana, é muito trabalho, são muitas frentes, e a gente poderia continuar o papo aqui, eu tenho certeza que a gente não chegou nem perto de todas as medidas, todos os projetos que a gente está trabalhando, mas eu queria já começar a encerrar a nossa conversa, mas a gente tem 2 perguntas finais de cunho um pouco mais pessoal, embaixadora. Se você me permite, a gente sabe que você tem uma experiência internacional muito larga, extensa, tem uma formação acadêmica no exterior, já trabalhou e viveu na Ásia por 12 anos e também já deve ter visitado muitos países, seja a turismo ou a trabalho. Eu queria uma dica para os nossos ouvintes, se você pudesse dar uma recomendação de algum país que você visitou e adorou, se puder dividir com a gente. Olha, são tantos, né, Juliana? Eu acho São que muitos. a beleza está na diversidade, né, de a gente poder, a beleza de poder morar em outros países, seja estudando, seja trabalhando, também no meu caso, como diplomata, tá, em poder criar empatias, conhecer melhor o outro, né, respeitar a diversidade. As E eu acho culturas, que né? a cultura, então eu fui, assim, eu sou grata, né, à experiência que eu pude ter, como você disse, eu morei 2 anos na Ásia, em parte num país, né, que já, em Singapura, um país pequeno, mas com uma trajetória muito impressionante de desenvolvimento, e também 10 anos na China, né, num momento também de grandes transformações ao longo da década passada, né, em que a China já vinha dando um salto. Isso foi assim importante, porque muitas coisas só vendo, né? Claro. Por mais que a gente... Hoje em dia, é claro que com as tecnologias e com as possibilidades de informação e leitura e audiovisuais, a gente consegue ver, mas eu acho que a gente, não é, viajar e poder ter, sentir, né, o que a infraestrutura, não é, por exemplo, desse país é alguma coisa que é mais fácil de sentir, não é, quando você está lá, poder ter, assim, a empatia, né, criar essa empatia com os demais e ver aquilo que é muito diferente, ou que é muito parecido, né, no final das contas, nós somos tão parecidos em todos os lugares, né? As pessoas, no final das contas, estão muito preocupadas com a sua família, não é, em poder crescer,
permitir com que as futuras gerações possam crescer, ter, né, trabalhos que sejam gratificantes, né? E então eu só posso, assim, eu sou grata a essa experiência e eu recomendo fortemente que se quem ainda não foi, que vá à China, que visite, né, o Oriente. Eu acho que a Covid foi um período que deixou muitas marcas, né? Foram muitos anos de certo fechamento, e acho que isso agora, felizmente, né, está para trás. Então é um momento especial para a gente, é um momento dos 50 anos também do relacionamento aí, das relações diplomáticas Brasil-China. Esse ano vai haver uma reunião importante, agora em junho, liderada pelo vice-presidente Alckmin, na China. Então, tá aí uma dica, vale a pena. Bacana. E por fim, para encerrar o nosso bate-papo, a gente tem uma tradição também. Eu queria pedir uma dica cultural de algum livro, uma série, um filme, uma exposição, algo que tenha te inspirado ou continua te inspirando, embaixadora. Algo que tenha me inspirado e continue me inspirando, em termos de, olha, eu vou compartilhar algo que, assim, vou relacionar, inclusive, aí com a China. Vou falar de um de China e outro não. Então, é uma coisa que eu acho, um podcast, já que a gente está num podcast, um podcast que eu segui muitos anos, que foi o podcast Cínica, né? Que inclusive saiu do ar há alguns meses, Sim. mas voltou. E que é muito interessante para todos aqueles que querem, né, ter uma visão e uma empatia em relação ao outro e à China, e ter uma visão diferente, mais direta. É uma coisa que sempre me inspirou nos últimos anos, e eu fiquei contente que eles tenham voltado, né, que o Kaiser Kuo, que coordena, possa estar no ar de novo, né? E acho também que um livro que bastante interessante e que muda a visão sobre vários temas interessantes para quem trabalha com finanças e sistema financeiro, é um livro do David Graeber sobre dívida, né? Debt, né? Sobre as origens do crédito e da dívida. Então, assim, na verdade, né, um antropólogo que tem visões bastante interessantes, né, peculiares. Infelizmente faleceu depois daí, acho que durante a Covid, mas assim, acho que é um livro que dá muito o que pensar para quem trabalha com crédito e com sistema financeiro. Bacana, obrigada. Marcelo, qual que é a sua dica para a gente hoje? Olha, Juliana, eu vou partir aqui para a área mais de tecnologia. Eu achei muito interessante, ou acho muito interessante, acompanho faz alguns anos, um report sobre inteligência artificial de um time de Stanford, que chama, eu acho que alguma coisa como Index Report de Inteligência Artificial, Artificial Intelligence Index Report, e ele faz um panorama global sobre vários avanços em inteligência artificial, sobre como as principais empresas estão posicionadas, os principais países, e é muito interessante nessa questão multilateral, como a gente está discutindo aqui, ver como os Estados Unidos naturalmente têm uma predominância gigante, mas outros ali também competindo, e esse é um tema super importante também do ponto de vista global, de multilateral, né, do ponto de vista de relações entre os países. Então essa é a minha dica de hoje. Muito obrigada. E esse foi mais um episódio do Insights, o podcast do Bradesco. E eu tive o prazer de conversar com a embaixadora Tatiana Rosito. Tatiana, muito obrigada. Eu queria agradecer novamente a sua presença. Obrigada, Juliana. Foi um prazer estar com vocês. E eu também quero agradecer o economista-chefe da Bradesco Asset, meu colega Marcelo Toledo. Marcelo, obrigada pela sua presença hoje. Eu que agradeço e agradeço também a embaixadora Tatiana. Muito obrigado.
E você que nos acompanha já sabe que o Insights está nas principais plataformas de áudio, no YouTube e também no Instagram, no perfil podcast.insights. Siga a gente e fique por dentro das gravações, dos bastidores e muito mais. Tchau, até a próxima!